Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje o Jornal Brasil Atual conversa com o economista e técnico do DIEESE, Leandro Ori. Bom dia, Leandro, bem-vindo. Falei direito o seu sobrenome? Falou sim. Tá certo. Agradeço o convite e bom dia para todos e todas. A gente vai falar com o Leandro sobre a reforma tributária. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido com deputados federais para tratar da tramitação da reforma. Tanto Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, quanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já indicaram que pretendem deliberar sobre esse tema ainda no primeiro semestre. A expectativa é de que a reforma tributária comece a tramitar pela Câmara, uma vez que já está pronta do ponto de vista do regimento, né, a matéria para ir a plenário na Casa. Na terça-feira, dia 7, o Arthur Lira indicou o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba, para relator da proposta, e também escalou o deputado Reginaldo Lopes, que é do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, para coordenar o grupo de trabalhos que vai discutir a redação da reforma na Câmara. O deputado Reginaldo Lopes esteve presente, inclusive, no encontro com a Haddad ontem, e defendeu que vai trabalhar para construir uma unidade em torno da aprovação da matéria. O deputado Aguinaldo Ribeiro produziu um relatório unificando os textos de duas PECs da legislatura passada já, baseado em estudos realizados pelo novo secretário especial da Reforma Tributária, o Bernardo Api. Uma delas estabelece o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, enquanto outra propõe mudanças no imposto de renda. Leandro, como é que você avalia esse início de tramitação? Você acha que essas propostas que já foram debatidas, já foram colocadas em debate na Câmara e no Senado, podem ser as principais propostas do governo para acelerar o processo de tramitação dessa reforma tributária? Como é que você está avaliando esse processo? Bom, a gente tem que ter em mente que, na verdade, a realização de uma reforma tributária, ela é um tema realmente bem complexo. Envolve uma gama de interesses muito grande e é óbvio que vai atingir diversos segmentos da sociedade de várias formas. Na verdade, você impacta toda a sociedade, seja pela questão de cobrança dos tributos, de tarifas, de impostos, etc., como o financiamento da estrutura do Estado. Então, um primeiro aspecto que a gente sempre coloca é que uma estrutura, o tamanho do Estado é aquilo que a sociedade deseja, né? Então, nesse sentido, as reformas que eu tenho visto, assim, o debate tem ido um pouco por um caminho de, eu não diria fatiar a reforma, mas elas têm tido, até com base no que tem saído na imprensa, né? Porque, na verdade, a gente tem que ver que a reforma tributária vai ser um campo de disputa política, acima de tudo, nesse começo do governo. Mas eu tenho visto muito alguma coisa na linha de simplificações. Eu acho que a PEC 45 e a PEC 110, por exemplo, que são duas matérias que estavam ali em debate, inclusive até se suscitou o debate de que seriam junção dessas duas propostas, porque na verdade existe uma enormidade de propostas dentro do Congresso sobre reforma tributária. Mas basicamente elas focariam muito na questão de... é lógico que também pode ser agregado a outras coisas, mas simplificar a estrutura tributária, né? E apesar de importante esse aspecto, né, a gente não pode transformar a estrutura tributária brasileira numa coisa altamente complexa, e isso tem impacto na nossa vida. O foco específico, por exemplo, dos movimentos sociais, do movimento sindical, etc., é a questão da progressividade tributária. Questão da colocação de uma reforma que seja justiça fiscal, que basicamente é o quê? Quem pode mais, paga mais, e quem pode menos, paga menos. O que nós não temos hoje em dia. E nesse sentido, esse debate específico sobre progressividade tributária, a gente tem visto muito pouco ainda no debate, né? A gente tem visto muito simplificação, facilitação, a criação do IVA, por exemplo, que é um debate muito longo, né?
mas a gente tem visto muito pouco relacionado à questão da progressividade, né? Que é a questão da justiça fiscal, né? O imposto sobre grandes fortunas, etc, etc. Isso a gente tem visto muito pouco. E nesse sentido, eu acho que a gente, obviamente, tem que aguardar os próximos desdobramentos do debate no Congresso, mas de fato é uma questão que a gente deve ter atenção, né? Para a gente, porque é necessário que toda a sociedade discuta o tema e que, obviamente, a questão da progressividade e da justiça fiscal seja um dos principais aspectos que sejam colocados nessa reforma. Pois é, Leandro, porque aí são duas coisas, né? O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, tenta atingir uma situação que durante muitos anos, ou nos últimos anos, se tornou inclusive motivo da chamada guerra fiscal, né, entre os estados, né? A disputa pelos impostos ICMS, o IPI, enfim, todos esses impostos, alguns estaduais, outros federais, enfim, é uma confusão também sobre a tributação das empresas. Agora, com relação à progressividade desse imposto, essa é uma bandeira do presidente Lula, né? Quando ele diz que tem que botar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Agora, com esse Congresso mais reacionário e mais conservador que a legislatura passada, você acredita que é possível avançar nesse processo ou a sociedade vai ter que realmente fazer pressão para que essas pautas avancem? Olha, eu sempre tenho eu penso que a questão o tema reforma tributária, como eu já falei, é um tema que envolve muitos interesses e, óbvio, você mesmo citou muito oportunamente, a gente está falando de um Congresso que tem um perfil mais conservador, vamos dizer assim. Eu acredito o seguinte, que a pressão da sociedade vai ser importante até como forma de transformar o Congresso de alguma forma numa caixa de ressonância dessas demandas. Porque, óbvio, o Congresso ele é permeado de, vamos dizer assim, de lobbies, de interesses que estão ali circundando. Isso é desde que eles estão circulando ali dentro do Congresso, desde que o mundo é mundo, né? E, obviamente, se não há uma medida, se não há uma postura mais incisiva da sociedade em relação a esse tipo de demanda, obviamente, vamos dizer assim, você não vai ter um, um, um embate de uma situação de mais, vamos dizer assim, tranquilidade por parte dos congressistas, que seriam aprovar essas propostas que, em teoria, eles podem falar para todo mundo que a gente aprovou aqui um sistema tributário que facilita a vida do empresário, etc., da empresária. E não se trata de isso não ser importante, se trata de que não pode se resumir só a isso. No fundo, o grande debate que deve ser feito sobre a reforma tributária é que ela tem que ser tem que simplificar, etc. Tem que transformar, tem que ajudar todo mundo, mas todo mundo mesmo, não só uma parcela restrita da sociedade. Então, vamos dizer assim, a sociedade vai ter que se articular, movimentos sociais, etc., porque é óbvio, há um jogo de interesses ali, se a sociedade não se armar e não colocar esses interesses publicamente como forma de pressão no Congresso, a gente vai ter, obviamente, uma reforma muito menor ou insípida até, vamos dizer assim, ela é inodora, insípida, ela não vai ter papel nenhum, né? Ela não vai ter, como eu posso dizer, função do ponto de vista da justiça tributária, que é o que a gente defende mais, né? E isso, obviamente, também esbarra tanto na estrutura tributária de Estados, municípios e União, que a Constituição de 88 definiu lá atrás. Porque ela deu atribuições para os estados e municípios, né, obviamente, e se você não discute todos esses problemas, você tem uma questão, você tem uma dificuldade de operar a política tributária nos 3 níveis governamentais, e também você tem uma questão de que você continua com uma regressividade tributária, né? Então, na verdade, ela só vai facilitar ali a vida para um grupo muito pequeno da sociedade, e isso a gente tem que evitar a qualquer custo, porque é uma chance importante, né?
A gente está conversando com o Leandro Ori, que é economista, técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, falando das propostas para uma reforma tributária que começa a tramitar no Congresso Nacional. Aí a gente fala do ponto de vista do trabalhador, da dona de casa, do estudante, enfim, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Leandro, o IVA pode significar algum tipo de redução do valor final dos produtos que são adquiridos pela classe média, pelos trabalhadores? E eu não estou nem falando aí já das mudanças do imposto de renda na progressividade desse imposto, que fica óbvio, né? Por exemplo, uma das pautas do presidente Lula é a atualização da tabela do imposto de renda, porque hoje qualquer pessoa que ganha mais do que um salário mínimo e meio já paga imposto de renda na fonte, né? Como é que você avalia essas propostas do ponto de vista do resultado para a população, para o trabalhador? Obviamente, eu vou falar em termos do que a gente conhece de teoria, porque a gente nunca teve um IVA na prática aqui no Brasil, né? E depende muito também de como as empresas vão se comportar. A ideia do IVA, basicamente, ele é acabar com uma coisa que a gente considera que é espúria dentro do sistema tributário, que é a chamada imposto sobre cascata, né? Teoricamente, se eu tenho várias etapas de uma produção ou comercialização de um produto, você vai ali tributando cada etapa, né? Sobre o preço global do produto, né? O IVA, teoricamente, ele vai tributar somente essas mesmas etapas, só que só a parte. Quando você pega de uma parte para outra, vamos dizer assim, por exemplo, saiu o consumo do lado da pessoa que fez o transporte, né? E chegou ali no comércio, ali na mercearia. Teoricamente, ele só cobraria no IVA a diferença do que ele está agregando de valor, por isso que é valor adicionado, né? Se ele agregou só, vamos dizer assim, ele fez o transporte do produto, o preço total foi 100, mas ele só agregou 10 reais. 90 ele não faz, não, ele já pagou 90 lá atrás, né? E ele então só vai ser cobrado teoricamente um recolhimento sobre o imposto desse 10. Né? Então, você, teoricamente, evitaria se tem uma cadeia produtiva que tem muitas etapas, você, em teoria, você evitaria o que a gente chama de cobrança em cascata, né? Porque todo mundo vai cobrando todo mundo, e isso é muito problemático, principalmente no que a gente chama de cadeias de comercialização maior. Quanto maiores são as cadeias de comercialização, ou seja, quanto mais intermediários tem, o efeito de cascata ele acaba sendo maior. Então, nesse sentido, o IVA, ele, em teoria, ele acabaria com o efeito sobre cascata e isso, obviamente, teria algum impacto na redução de preços, né? Só que isso tudo é em teoria, porque na prática a gente tem que, obviamente, se atentar à forma como os próprios produtores e vendedores, eles formam os preços, né? Há setores que, por exemplo, podem fazer o que a gente chama de eles precificam, eles mesmos têm um poder de mercado muito grande para precificar o produto, e tem outros que não. Então, obviamente, nesses setores no qual a formação de preço ela é, vamos dizer assim, mais concorrencial, ou seja, tem mais concorrência, então o produtor ou a produtora individual não pode definir o preço que ela quer, por exemplo, ou o que ela acha adequado. O impacto do IVA, obviamente, tende a ser um pouco maior. E, por outro lado, os setores que a gente sabe que são mais concentrados na economia brasileira podem também não repassar. Então, em teoria, ele serve para facilitar, obviamente, porque ele está agregando ali uma série de coisas em torno de um ou outro imposto. Ele acaba com o que a gente chama de efeito cascata, que é uma coisa que sempre se atribui aqui a questão das cobranças tributárias. Só que tudo vai depender de como isso vai se refletir na estrutura de custo das empresas e se sim, elas vão repassar os preços ou não, né? Então é um longo debate, né? A aprovação, o que eu quero resumir é que a aprovação de IVA ela tem potencial de ser positivo, óbvio, do ponto de vista do preço, mas na prática a gente sempre tem que se atentar de como isso vai se refletir na prática, né? Porque nem sempre isso significa redução de preço.
Perfeito. Quero agradecer a participação do Leandro Ori, que é economista, técnico do Diese, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre o início dessa tramitação das propostas de reforma tributária que começam a ser discutidas no Congresso Nacional, começando pela Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já indicou o relator, também um coordenador de grupo de trabalho, e a expectativa é que nesse primeiro semestre já seja possível colocar em votação essa importante medida. Leandro, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço para você e a gente continua em contato, viu? Um abraço para todo mundo aí, para todos e todas, e bom dia. Bom dia, conversamos com Leandro Ori aqui no Jornal Brasil Atual.